Queridos, mais uma semana está aí diante dos nossos olhos. Vamos celebrar Yahweh, a nossa eterna gratidão. Vamos celebrar Ele, o nosso amor, a nossa confiança. Vamos celebrar Ele, a sua presença, né? O seu nome, que é tão poderoso, é o Todo-Poderoso, que Ele honrou o Filho de sobremaneira, colocando o próprio nome do Filho. Esse canal ele tem o objetivo principal de revelar o nome do Pai, Yud-Rei, Vav-Rei, na pronúncia Yahweh, e do Filho Yahweh Shamashi. Ele diz que no último dia, na última hora, que na testa dos vencedores que estaria o nome do Pai, do Filho e da Cidade Santa. Então, olha para você ver como que o Criador tudo adora, até o vento, os pássaros, tudo tem que adorar o Criador, reino celestial. Os profetas levavam o nome do Criador, Mateus, Matitial, Elias, Elial, tudo leva o nome do Criador. E para unificação, eu imaginava como vai pôr o nome do Pai, do Filho e da Terra. Só que o Criador é tão perfeito que ele fez a unificação dos nomes. Yahweh Shalom, Yahweh do Pai, Shá de salvação, só a salvação em Yahweh Shamashi, Yahweh, lá ainda a cidade santa que é Jerusalém. Perfeito, queridos? Então na testa dos vencedores estará o nome do Pai, do Filho e da cidade santa. Porque é uma cidade escolhida pelo próprio Pai, né? E conforme nós já conhecemos e entendemos, né, que é propósito do Criador para as nossas vidas. Então hoje, para essa nova semana, eu quero falar com vocês, eu quero ministrar no coração de vocês, assim como o Pai ministrou no meu coração, eu quero ativar a vida de vocês de uma forma, a fé de vocês de uma forma tão poderosa, para que vocês venham a depender da fé, ter uma fé independente. Você sabe o que é uma fé independente, querido? A fé independente é você crer exclusivamente no poder sobrenatural do nosso Criador, através da palavra, da sã doutrina. A fé, você ter uma fé independente, é você não precisar, não depender de homens para expulsar demônio. É você não depender de homens para fazer nada por você, mas você ter a ação, a iniciativa de orar ao Pai em secreto, que tudo vê, lhe recompensará. É você crer de uma forma. Gente, meu cachorro comeu minha caneta. Peraí. Ele é tão brincalhão que minha caneta caiu aqui no chão e ele foi lá e mordeu. Então, queridos, eu quero que vocês tenham uma fé assim como eu tive que ter essa fé. Eu tive que ou escolher viver sobre a dependência dos homens, ou viver sob a dependência do próprio Criador. Eu tive que fazer uma escolha. E para mim fazer uma escolha, eu tive que viver pela fé. Eu tive que crer na existência do meu Criador através do meu Salvador. Eu tive que crer que Yahweh veio 100% homem, cumpriu os preceitos da lei de Moisés, tirou todo o jugo, aquela nação, aqueles habitantes da terra naquela época viviam com um jugo terrível sobre as suas costas. Eu tive que reconhecer na palavra. Eu tive que sentir, experimentar esse poder que aquele povo antigo, no Antigo Testamento experimentou, eu tive que experimentar. E pra gente experimentar, sabe o que acontece? Como é que faz? Como é que é feito? É lendo a Bíblia, ouvindo louvores, fazendo orações, jejuando, buscando o Criador pelas madrugadas, orando pela manhã, orando pela tarde, orando pela noite, assim como Daniel, pelo menos 3 vezes ao dia, está com a palavra na mente. A Bíblia ela nos recomenda que nós devemos orar em todos os instantes, em todos os momentos, de todas as formas, ou seja, não somente abrir uma Bíblia e ler a palavra, mas lembrar do que você ouviu na palavra, numa pregação anterior, e ficar meditando sobre essas palavras de poder e autoridade. Porque quando você medita, quando você pensa nessa palavra, né, que o Criador ele é seu pastor e que nada vai te faltar, que ele é seu protetor, seu libertador, ali você recebe livramentos, ali você recebe libertação através da fé. E eu tinha uma escolha, eu pensei, ou eu crer nos homens, nas circunstâncias que estão ao meu redor, na força do braço, ou eu crer na força da fé. E eu, querido, como sempre, eu optei pela crer na fé. Por que eu optei por isso? Porque eu tive prova suficiente que o meu Criador contempla os bons e os maus e que ele pode fazer o sobrenatural. Por quê? Como assim? Porque eu descobri, pela fé, que Yahweh é onisciente, onipresente e onipotente.
E que ninguém, absolutamente ninguém, pode ocultar em esconderijos de modo que ele não veja, de modo que ele não contemple, de modo que ele não observe e que ele venha realizar ou que ele venha fazer justiça. Eu descobri pela fé que é o justo juiz. Se existe alguém que faz justiça e pratica justiça, é o próprio Criador. A justiça do homem ela pode ser falha, muitas vezes. Acontecem tantas coisas, né? Mas a justiça divina, eu aprendi isso na prática, ela não passa desapercebida diante de mim, diante de você. Que somos justos e que cremos na justiça e que odiamos injustiça. Se você é uma pessoa que não gosta de injustiça, se você é uma pessoa que tenta viver uma vida justa, reta, desejando bem, querendo o bem das pessoas, você pode ter certeza que você tem como aliado o Criador, que é onisciente, onipresente e onipotente. Érica, me explica o que é ser o Criador ser onisciente. O que é o Criador ser onipresente e onipotente? Eu vou te explicar para você conseguir entrar essa semana de uma forma diferente. Uma forma assim que a sua fé venha fazer o extraordinário. Porque a fé é o que nos move. Nós temos que ser como um boi selvagem. Já viu um boi selvagem? Quem consegue montar num boi selvagem? Então a nossa fé, literalmente, ela tem que ser selvagem, ela tem que ser eloquente, ela tem que ser com ação, ela tem que ser com iniciativa, ela tem que ser com poder, ela tem que ser com autoridade. Você não pode baixar a guarda, você não pode baixar a cabeça, pelo contrário, você tem que levantar, porque o seu socorro está no alto, a sua resposta está no alto, tudo que ligares nos céus, na terra está ligado, tudo que você desligar do céu e da terra está desligado, você tem que entender isso. Ial é onisciente. Ele é o único que sabe de todas as coisas. Não existe... Por mais que você conheça uma pessoa que é inteligentíssimo... Até esqueci os nomes que fala lá quando a pessoa é inteligente. Tem o QI, não sei o que... Querida, ainda assim... O único que sabe de todas as coisas é o nosso Criador. Por isso que ele tem a denominação de onisciente. Ial é onipresente. É o único que está em todos os lugares. Todos os lugares. Aqui comigo, aí com você. Ele está ao mesmo tempo. E ele sabe o que eu estou pensando e sabe o que você está pensando nesse exato momento. E é onipotente, ou seja, é o único que tem poder infinito. Querido, por mais que você conheça pessoas bem-sucedidas, pessoas poderosas que têm muito recurso e influência de praticar coisas boas e praticar coisas ruins, ainda assim, o poder delas são limitados. O poder delas são finito, ou seja, é limitado. O Ial, o nosso Criador, o Senhor é o único que existe na face dos céus e da terra, que é o seu poder infinito. Então, você entende? Você, Ial, você já é a maioria. Você sozinho. Quando eu tive consciência disso, quando eu tive essa fé, eu falei, eu não tô nem aí com a maioria. Pode vir multidões, pode vir exércitos, pode vir o que vier. Eu e meu Criador somos a maioria. Por quê? Porque ele é o único que sabe de todas as coisas, porque ele é o único que está em todos os lugares, por quê? Porque eu sou o único que tem poder infinito. Então, eu estou do lado do Todo-Poderoso, eu estou do lado do vencedor. E por si só, querido, isso ativou a minha fé. Isso fez com que eu fizesse proezas em situações que, aos olhos humanos, seria loucura. Eu vivi situações na minha vida que, se você humanamente falando, fala, essa mulher é louca. Mas não é, eu vivi pela fé. Eu criei. Porque eu sei que o meu Criador é onisciente, ele é o único que sabe de todas as coisas e pode me revelar essas coisas conforme a minha comunhão com ele, conforme a minha necessidade. Ele é onipresente, é o único que está em todos os lugares. Ele está aqui comigo, mas está na casa do meu inimigo, do meu adversário, daquele que está tramando contra a minha vida. Ele está lá também. Ele sabe de tudo. Ele é onipotente porque é o único que tem poder. O meu inimigo pode ter poder? Pode, mas o poder dele é limitado. O meu não. O poder daquele que está comigo é onipotente, ou seja, é infinito, nunca vai acabar. Então eu vou ficar do lado do outro? Não, eu vou ficar do lado do Ial, do meu Criador. Então pode alguém ocultar em esconderijos que o Criador não possa ver? O livro de Jeremias 23, 24. Pode alguém ocultar em esconderijos de modo que Ial não veja? Diz o Criador. Não encho eu os céus e a terra? Diz o Criador. Ele enche de todas as provisões, de todas as bênçãos, livramentos. Ele enche da sua presença, ele enche da sua luz, da sua glória. Ele é dono do ouro, da prata, ele é dono da bênção, ele é dono de tudo.
Tudo, nada, absolutamente nada passa desapercebido aos olhos do Criador. O livro de Daniel, capítulo 2, versículo 22, diz o seguinte: Yahweh revela mistérios profundos, enigmas ocultos, conhece o que jaz nas trevas e a luz habita nele em todo o seu esplendor. Ou seja, o Criador, ele conhece mistérios profundos, enigmas ocultos. De repente você trabalha tentando decifrar algo, mas ainda você não está conseguindo decifrar. Busque a presença do Criador, que ele vai te revelar os ocultos, o escondido, que você não está conseguindo montar o quebra-cabeça. Porque o mundo já faz maligno nas trevas, mas as trevas o Criador traz para a luz. Faz revelar aquilo que é oculto e escondido. O seu resplendor acontece. Ele manifesta o seu resplendor. Livro de Jó 22:3 diz: pode ele julgar através de tamanho desse escuridão? Não pode, com certeza, porque ele pode estar lá naquele local do homem mau e perverso, onde está praticando escuridão, praticando maldades, que aos olhos da maioria não é visto. É feito escondido, a 7 chaves, mas o Criador está lá contemplando os bons e os maus. Simples assim. Então ele pode sim, pode. Jó 24:13 diz: os perversos são adversários da luz, não conhecem os seus caminhos nem permanecem nas suas veredas. Ou seja, os adversários, os perversos, aqueles que praticam maldade, eles são adversários, andam em contramão da luz, da verdade, da justiça. Eles estão tão acostumados, eles têm tanto hábito de praticar o que é mal, o que é maligno, até porque eles são induzidos por espíritos malignos, né? Então eles não conhecem. Só que tem um detalhe: estes perversos, eles não conhecem o seu caminho e nem sabem o que vai permanecer no seu caminho de hoje em diante. Entende? Ao contrário daqueles que estão na luz, aqueles que são justos, aqueles que gostam da justiça, aqueles que gostam de praticar a verdade. Eu sei, querido, nós estamos vivendo um mundo de tanta contradição, de valores invertidos, certo é errado, errado é certo, porque nós estamos na era do fim dos tempos. Então isso já é comum acontecer, até para a justiça do Criador se manifestar. Nós estamos iniciando o tempo da justiça, porque o da graça já acabou. Então, o que acontece? Os perversos, eles odeiam a luz, odeiam o que é verdade, odeiam o que é certo, odeiam o que é justo. Os perversos, eles odeiam aqueles que são do bem. E esses que são do bem são perseguidos, são oprimidos, porque são da luz, carrega a verdade, carrega a justiça, ao contrário dos que estão na escuridão. Mas só que tem um detalhe: nós que estamos na luz, nós sabemos o que nos aguarda lá na frente. E aqueles que estão nas trevas, eles não sabem o que está no caminho deles, o que pode acontecer daqui um dia, daqui meia hora. Entende? Então, Salmos 10:11 diz o seguinte: imagina consigo mesmo, e ao se esquecer, escondeu seu rosto e nunca dará atenção a isso. Ou seja, aqueles que praticam a maldade, eles acham que o Criador esqueceu-se deles, que o Criador nem os contempla, nem os veja. Mas o Criador tem propósitos que serão revelados até para a nossa salvação. Ele finge que não está nos vendo. Ele finge não. Você finge que ele não está te vendo, mas ele está te vendo e está te contemplando nas suas ações. Salmo 98 diz o seguinte: tu conheces bem as nossas iniquidades, nossos pecados mais secretos não escapam à luz da tua face. Jamais. Você pode pecar, um pecado gravíssimo que as pessoas não conhecem, mas não escapa da presença do Criador. Ele contempla o que você está praticando. Você acha que só determinado grupinho que tem conhecimento daquele pecado, daquela ação maligna que você está praticando. Mas não é só essa. Se fosse só essas pessoas, seria bom, mas o Todo-Poderoso está lá te contemplando. Está vendo cada ação sua, cada movimento seu. Então, se você tiver isso no coração, que a importância de ter vergonha na cara mesmo, ter vergonha na cara, ó. Eu estou sendo observada, não pelas pessoas, mas pelo próprio Criador. Ele sabe se eu estou praticando bem ou não. Quando a pessoa tem vergonha na cara, tem temor no Criador, ela desiste de fazer, se arrepende e volta para os caminhos retos, caminhos justos. Mas tem gente que não tem vergonha na cara, né, querido? Não tem. Parece que a adrenalina faz com que essas pessoas ativem mais as suas loucuras, suas maldades, né? Sente um êxtase, né, de praticar maldade. É interessante isso. É o mal mesmo, né?
Salmo 139, 7 diz o seguinte: para onde poderia eu fugir do teu espírito? Para onde poderia eu correr e escapar da tua presença? Não adianta nós querermos se esconder da presença do Criador. Você pode esconder de uma autoridade, você pode esconder do seu esposo, da sua esposa, um erro seu. Você pode esconder da sua mãe, do seu pai. Você pode esconder de quem quer que seja. Quer que ouça, quer que deixe de ouvir. Mas do Criador você não consegue. Ele vai ver, ele está vendo, ele está contemplando as nossas ações, o nosso coração. Provérbios 15, 3 diz o seguinte: os olhos do Criador estão em toda parte. Ele observa atentamente os maus e o bom. Tenha consciência disso. Os olhos dele estão em todo lugar, em toda parte. Ele está contemplando os bons atentamente. Ele está observando atentamente os maus e os bons. Ele está observando as ações malignas e as ações de bênçãos, de benditas, né? Isaías 29, 15 diz o seguinte: ai daqueles que mergulham nas profundezas para esconder seus planos do Criador, que age nas trevas e imagina que quem há de ver-nos aqui? Quem ficará sabendo o que estamos fazendo? Não adianta, querido, por mais que você pratique coisas horrorosas, coisas espirituais escondidas, coisas terríveis, para levar vantagem ou para prejudicar alguém, ainda assim, não adianta você ir no mais profundo do profundo para ocultar alguma ação maligna sua. Ainda assim o Criador está te contemplando, ainda assim Ele está te observando, ainda assim Ele está te vendo, e ainda assim Ele está vendo até onde você vai. 1 Reis 8, 27 diz o seguinte: mas será que Al pode habitar de fato na terra com os seres humanos? Os céus, mesmo os mais longínquos, não podem circunscrever incomparavelmente menos essa casa que constrói. Querido, certamente. Tem muitos que têm dúvida da existência do Criador com aqueles que clamam pelo Criador, aqueles que buscam pelo Criador. Isso eu posso te dar um exemplo muito prático. Por exemplo, quando você está numa batalha espiritual, quando você tem um vizinho, um conhecido que acredita em crendices, vive desafiando a existência do Criador na sua vida. Por quê? Porque faz algumas coisas e consegue algum êxito, porque o diabo vai, até por permissão do próprio Criador, o Criador vai permitir que o diabo entregue a essa pessoa algumas coisas, para a glória dele. E essas pessoas, muitas delas que servem às trevas, elas desconsideram que ali existe uma proteção espiritual, que ali existe um cuidado, uma proteção, algo especial na vida daquelas pessoas. E continua insistindo. Mas o Criador permite que o diabo vai usando elas, até com um propósito de conversão futuramente. Entende? Não que o diabo vai ser bem sucedido, jamais. O diabo não é derrotado, já caiu há muito tempo. Né? Mas é propósito do Criador de salvação mesmo, de libertação dessas pessoas. Jó 34, 21 diz o seguinte: porquanto é Iau que observa o caminho dos homens, ele vê claramente cada um dos seus passos. Ou seja, cada passo que nós damos, o Criador está contemplando. Ele está observando. Se tiver alguém nos observando, se tiver alguém nos seguindo, se tiver alguém com má intenção no nosso caminho, ele vai dar intuição para a gente mudar de rota, mudar a direção, mudar os caminhos. Por isso que a gente tem aquela intuição, né? Aquele feeling muito afinado. Ó, não vai por esse lado, não passa por ali, desiste de fazer isso. Ou muitas vezes, quando você insiste, ele faz com que chova para você não sair naquele momento, faz com que seu carro fure o pneu, sua moto fura, bicicleta estraga, ônibus atrasa, tudo por causa do cuidado dele para com você, para conosco. Então ele vai fazer de uma forma que a gente não venha a ser atingida pela malignidade que está diante ou atrás de nós. Ele vai fazer com que os planos do adversário e do inimigo sejam frustrados, sejam atrasados, né? Para que não venha nos tocar, né? Para que não venha causar danos a nós. O Criador vai fazer algo assim especial, porque ele é especialista em dar livramentos para nos guardar e nos defender. Ou até muitas vezes ele permite que o mal chegue, aproxime até de nós, mas chega na hora, não consegue concluir a ação, por causa de uma força sobrenatural. Já vi testemunhos de pessoas dizendo que já passou por determinados locais, mulheres, eu já vi testemunho que onde ela passava era um lugar perigoso, né? E que ali tinha alguém que estrupava, né?
E uma mulher passou, foi estrupada, foi até morta. A outra passou com muito medo, mas chamou, Yalcha, passa comigo, chega a arrepiar, olha. Yalcha, passa comigo, vai na minha frente. E quando esse estrupador percebeu aquela mulher, ele não desistiu, porque tinha 2 homens muito grandes, tipo anjos, do lado dela. Entende? Então, o poder da oração, a necessidade de orarmos antes de sair de casa, ao entrarmos dentro da nossa casa, né? Yal entra na frente, Yal já atrás na retaguarda, nos neutralizando todo o mal, né? Porque às vezes muitos maus são lançados nas costas nossas, porque nós não estamos vendo benzimentos, flechas, dardos, né? Então, por isso nós temos que pedir Yalcha para estar na nossa retaguarda. Hebreus 4:3 diz o seguinte: e não há criatura alguma incógnita, ou seja, impossível de se conhecer aos olhos do Criador e alma. Absolutamente tudo está descoberto e às claras diante daquele a quem deveríamos prestar conta. E Yalcha é o grande sumo sacerdote. Ou seja, então não existe nada e ninguém que impossível de se conhecer, de se revelar os mistérios ocultos e escondidos. Então não existe nenhuma pessoa na face da terra que pode ocultar do Criador a sua vida do Criador. Até porque foi o Criador que criou a sua vida. Né? Então, por mais que ela pratique maldades, coisas errôneas, ainda assim está descoberta, está claro diante do Criador, a quem um dia deveremos prestar conta. Né? Jeremias 16:17 diz assim: pois os meus olhos estão sobre todos os seus caminhos, eles estão escondidos de mim, nem a sua maldade está encoberta aos meus olhos. Ou seja, os olhos do Criador estão sobre todos os nossos caminhos. Ainda mais quando nós damos legalidade. Ou mesmo aqueles que não dão legalidade, os olhos do Criador estão sobre eles, observando as suas ações, as suas malignidades. Então, não há maldade que seja oculta aos olhos do Criador, e que ele não possa ver e contemplar. Entende? Jeremias 32:19 diz o seguinte: teus propósitos são altíssimos e tuas realizações poderosas. Teus olhos observam todo o comportamento dos seres humanos, a fim de retribuir a cada um segundo a sua atitude, segundo os seus atos, segundo merece os seus atos. Ou seja, os propósitos do Criador são grandes nas nossas vidas. E quando ele realiza nas nossas vidas, são poderosos, é de impactar vidas, impactar para não deixar dúvida que foi ele que fez, foi ele que realizou. Então ele observa o comportamento das pessoas, ele observa o comportamento humano, né? E aquilo que tá em pecado, ele dá a oportunidade para as pessoas se corrigir, se voltar ao arrependimento. Caso não queira, essas pessoas serão retribuídas segundo a sua atitude, segundo as suas ações, conforme o seu merecimento, né? Então, para finalizarmos aqui, vamos falar sobre Ezequiel 8:12. Filho do homem, viste o que os líderes e anciões da nação de Israel estão fazendo em oculto, nas trevas. Vê que cada um está escondido em sua câmara e santuário pessoal, adorando a imagem esculpida de seu ídolo particular. E eles ainda comentam: ora, Yahweh não nos vê. O Criador já abandonou a nossa nação há muito tempo. Aquelas pessoas que ministram, pessoas são importantes na fé ou nas sociedades, elas estão tão ocupadas, né, fazendo a maldade, praticando algo ou adorando coisas ocultas, escondidas, que a seus ídolos pessoais, né, particular, que elas acreditam que o Criador nem está observando e nem vendo elas, né? Elas acreditam que o próprio Criador, devido às suas ações, tem até abandonado, né? Por quê? Porque eles estavam praticando tanta coisa errada que eles já não acreditam mais que o Criador possa observar. Mas só que os olhos do Criador estão atentamente sobre os maus e sobre os bons. Então isso faz com que nós possamos refletir e entender que nós seremos julgados conforme as nossas atitudes, conforme as nossas ações. Então nós temos que nos prevenir e ficar atentos a isso. Voltar ao arrependimento. Errar é humano, mas continuar no erro é burrice. Então, nós temos que atentar para isso. Nós temos que observar quais ações que nós estamos tomando. Será que eu estou tomando essa ação porque a maioria daquelas pessoas querem que eu tome, ou eu estou tomando porque eu acho que é o certo? Né? Hoje, para você tomar uma ação, para você ser diferente, você vai ter que abandonar muitas pessoas, você vai ter que rejeitar muitas opiniões, porque o mundo ele está em decadência. As pessoas elas estão pensando, praticamente elas não estão pensando,
Elas estão se copiando umas às outras. E aqueles que pensam diferente ou que fazem diferença, eles vêm impactar de uma forma tão extraordinária que as pessoas ficam na cola dessas pessoas. Por quê? Porque pensam diferente, porque tem atitudes diferentes, tem ação diferente. Por quê? Porque essas pessoas geralmente obedecem fervorosamente à presença do Criador e tem temor a Ele. E quando nós temos temor ao Criador, nós vamos pensar assim: será que o Criador ficaria feliz com essa atitude? Será que isso que eu estou praticando vai agradar a Ele? Então isso faz com que o temor do Criador faz com que eu pense milhões e milhões de vezes antes de praticar algum tipo de ação maligna. Entende? Por que a fé é tão importante? No livro de Daniel, capítulo 4, 35, diz o seguinte: todos os povos da terra são como nada diante dele. Ele age como o bem lhe apraz, com os exércitos dos anjos, com os habitantes da terra. Ninguém é capaz de se opor à sua vontade ou questioná-lo, dizendo: explica-te por que ages assim. Ou seja, não adianta você querer convencer o Criador, querer que justificativa, ou querer que ele te dê explicação do jeito que ele está direcionando a sua vida. Vai ser conforme a vontade dele e não conforme a sua vontade. Por isso que nós temos que planejar, sim, nós temos que planejar a nossa vida, nós temos que planejar o nosso dia, planejar a nossa semana, planejar o nosso mês, mas acima de tudo orar e entregar: Pai, que os meus planos estejam em concordância com os teus, que seja feita a tua vontade e não a minha vontade, né? Porque a vontade dele, os planos dele certamente serão melhores, maiores e seremos bem-sucedidos. Efésios 1, 23 diz: que é o seu corpo a plenitude daquele que satisfaz tudo quanto existe em toda e qualquer circunstância, e ao contempla desde o alto da nossa cabeça até as plantas dos pés. Os nossos pensamentos, os olhos, a mente, o falar, o nosso coração, tudo está sob o controle e domínio dele, até porque ele nos criou com o seu DNA. O diabo, ele inveja tanto que ele quer tirar isso. Muitas pessoas hoje estão vivendo uma vida de promiscuidade, deixando de ser gente para se tornar um animal. Querido, isso é malignidade, isso é demônio na vida da pessoa. A pessoa deixar de se vestir como um ser humano para vestir como um animal. Eu amo pets, eu tenho pets, eu amo pets, mas isso não significa que eles têm que ser mais importantes do que um ser humano. Cada um no seu lugar. Cada um no seu lugar. Você tem que entender um animalzinho de estimação. Um animalzinho de estimação que a gente ama e às vezes entrega mais amor pra gente do que um ser humano. Entenda isso. Porque tem pessoas que têm tanta maldade no coração que um animal oferece mais amor do que essas pessoas. Entende? Mas você tem que entender que o Criador fez cada coisa no seu lugar, no seu devido lugar. Nada se pode tirar nem acrescentar. Então, quando eu deixo de ser Érica para me tornar um animal, eu estou tirando aquele DNA, eu estou desonrando, rejeitando a graça de ser criatura, criar filho do Criador, para me tornar filho de qualquer animal, qualquer espírito imundo, porque eu creio na fé. Eu creio que a pessoa, a partir do momento que ela tem uma ação de se tornar, achar que ela é uma árvore, achar que ela é um animal, só pode ser muito demônio e tem que ser liberto, tem que ser orado, tem que rejeitar, tem que neutralizar. Ela certamente está possessa por espíritos imundos, assim como a sogra de Pedro estava, que não era somente uma fé, que não era somente uma febre que ela estava, mas ali tinha uma possessão de espíritos malignos. E quando Yalcha tocou, imediatamente aqueles espíritos malignos a deixou e ela começou a servir. Então, espero que essa palavra fale no seu coração, no nome de Yalcha Mashiach. E que todo o mal que for investido na sua vida, na sua casa, no seu trabalho, na sua família, nessa nova semana, através da fé daquele que é onisciente, onipotente, onipresente, pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo, contemplando os bons do mundo, aquele que, contemplando todos, né? Aquele que efetivamente conhece o nosso hoje, o nosso amanhã, aquele que pode ouvir coisas e situações que a gente não conhece, aquele que o seu poder é infinito, que é Ial. Que você possa experimentar desse poder infinito de Ial através de Yalcha Mashiach nessa semana. E que esse poder infinito venha neutralizar toda armadilha, todo laço e embaraço no seu caminho.
que caia diante de você, e que ao chegar até você, que derreta como cera. Assim seja. Paz e graça, queridos. Se contra ti projetarem o mal e armarem cilada, certamente não obterão isso. Caiam 1000 ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas tu e tua casa não será atingida. A nossa alma foi salva como um pássaro do laço dos passarinheiros. Rompeu-se o laço e nós nos vimos livres. Quando os malfeitores nos sobrevêm para nos destruir, nossos opressores inimigos, eles que tropeçam e caem. Assim seja. Obrigada por assistir até aqui. Deixe seu like, compartilhe com amigos e familiares. E, se possível, se inscreva no canal. E que Deus abençoe no nome de Yahshua Mashiach. Beijo no coração.